Lei número 8245 de 91. Paramos no artigo 24. Antes eu peço que vocês curtem aí o canal e compartilhem para que outros estudantes sejam alcançados, tá bom? Paramos no artigo 24. Nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários ou sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel e encargos se a construção for considerada em condições precárias pelo poder público. Parágrafo 1. O levantamento dos depósitos somente será deferido com a comunicação pela autoridade pública da regularização do imóvel. Parágrafo 2. Os locatários ou sublocatários que deixarem o imóvel estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras necessárias à regularização. Parágrafo 3. Os depósitos efetuados em juízo pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados mediante ordem judicial para a realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel. Artigo 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram. Parágrafo único. Se o locador antecipar os pagamentos a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário reembolsá-lo integralmente. Artigo 26. Necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. Parágrafo único. Se os reparos durarem mais de 10 dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel proporcional ao período excedente. Se mais de 30 dias, poderá resilir o contrato. Seção 5. Do direito de preferência. Artigo 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Artigo 28. O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada de maneira inequívoca sua aceitação integral à proposta no prazo de 30 dias. Artigo 29. Ocorrendo a aceitação da proposta pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta a este a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes. Artigo 30. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário, se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos em comum ou a qualquer deles, se um só for o interessado. Parágrafo único. Havendo pluralidade de pretendentes, caberá a preferência ao locatário mais antigo e, se da mesma data, ao mais idoso. Artigo 31. Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto da alienação. Artigo 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. Parágrafo único. Nos contratos firmados a partir de 1 de outubro de 2001, o direito de preferência de que trata este artigo não alcançará também os casos de constituição da propriedade fiduciária e de perda da propriedade ou venda por quaisquer formas de realização de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial,
devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Artigo 33. O locatário preterido, no seu direito de preferência, poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Parágrafo único. A averbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que subscrito também por duas testemunhas. Artigo 34. Havendo condomínio no imóvel, a preferência do condômino Artigo 34. Havendo condomínio no imóvel, a preferência do condômino terá prioridade sobre a do locatário. Seção 6. Das benfeitorias. Artigo 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Artigo 36. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Seção 7. Das garantias locatícias. Artigo 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia. Inciso 1, caução. Inciso 2, fiança. Inciso 3, seguro de fiança locatícia. Inciso 4, cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. Artigo 38. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis. Parágrafo 1. A caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos. Em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula. Parágrafo 2. A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a 3 meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança autorizada pelo poder público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. Parágrafo 3. A caução em títulos e ações deverá ser substituída no prazo de 30 dias em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras. Artigo 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado por força desta lei. Artigo 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia nos seguintes casos. Inciso 1. Morte do fiador. Inciso 2. Ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador declaradas judicialmente. Inciso 3. Alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador, a sua mudança de residência sem comunicação ao locador. Inciso 4. Exoneração do fiador. Inciso 5. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo. Inciso 6. Desaparecimento dos bens móveis. Inciso 7. Desapropriação ou alienação do imóvel. Inciso 8. Exoneração de garantia constituída por cotas de fundo de investimento. Inciso 9. Liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso 4 do artigo 37 desta lei. Inciso 10. Prorrogação da locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança
durante 120 dias após a notificação ao locador. Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias, sob pena de desfazimento da locação. Artigo 41. O seguro de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário. Artigo 42. Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o 6º dia útil do mês vencendo. Seção 8. Das penalidades criminais e civis. Artigo 43. Constitui contravenção penal punível com prisão simples de 5 dias a 6 meses ou multa de 3 a 12 meses do valor do último aluguel atualizado revertida em favor do locatário. Inciso 1. Exigir por motivo de locação ou sublocação quantia ou valor além do aluguel e encargos permitidos. Inciso 2. Exigir por motivo de locação ou sublocação mais de uma modalidade de garantia num mesmo contrato de locação. Inciso 3. Cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do artigo 42 e da locação para a temporada. Artigo 44. Constitui crime de ação pública punível com detenção de 3 meses a 1 ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviços à comunidade. Inciso 1. Recusar se o locador ou sublocador nas habitações coletivas multifamiliares a fornecer recibo discriminado do aluguel e encargos. Inciso 2. Deixar o retomante dentro de 180 dias após a entrega do imóvel, no caso do inciso 3 do artigo 47, de usá-lo para o fim declarado ou, usando-o, não o fizer pelo prazo mínimo de 1 ano. Inciso 3. Não iniciar o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário nos casos do inciso 4 do artigo 9, inciso 4 do artigo 47, inciso 1 do artigo 52 e inciso 2 do artigo 53, a demolição ou a reparação do imóvel dentro de 60 dias contados de sua entrega. Inciso 4. Executar o despejo com inobservância do disposto no parágrafo 2 do artigo 65. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, poderá o prejudicado reclamar em processo próprio multa equivalente a um mínimo de 12 e um máximo de 24 meses do valor do último aluguel atualizado ou de que esteja sendo cobrado do novo locatário, se realugado o imóvel. Seção 9. Das nulidades. Artigo 45. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47 e ou que afastem o direito à renovação na hipótese do artigo 51 ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. Capítulo 2. Das disposições especiais. Seção 1. Da locação residencial. Artigo 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo 1. Fim do prazo ajustado se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Parágrafo 2. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido prazo de 30 dias para desocupação. Artigo 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel, inciso 1, nos casos do artigo 9, inciso 2, em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego. Inciso 3,
Se for pedido para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Inciso 4. Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo poder público que aumentem a área construída em no mínimo 20% ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%. Inciso 5. Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Parágrafo 1. Na hipótese do inciso 3, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada se: a linha A. O retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando com a mesma finalidade outro de sua propriedade situado na mesma localidade ou residindo ou utilizando imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente. A linha B. O ascendente ou descendente beneficiário da retomada residir em imóvel próprio. Parágrafo 2. Nas hipóteses dos incisos 3 e 4, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Seção 2. Da locação para temporada. Artigo 48. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Parágrafo único. No caso de alocação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato obrigatoriamente a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontram. Artigo 49. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37 para atender às demais obrigações do contrato. Artigo 50. Fim do prazo ajustado se o locatário permanecer no imóvel sem a oposição do locador por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início ou nas hipóteses do artigo 47.